Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Uma boa semana que se inicia hoje, domingo, a todos. Na meditação de hoje falaremos sobre Deus não desampara o pobre, o necessitado, o justo e o obediente a Ele. Antes de começar, gostaria de pedir que vocês pausem o meu vídeo agora e curtam o vídeo, tá? E aproveita quem não se inscreveu no canal, já se inscreva no canal. Agora, pause, já. Já? Já se inscreveu no canal, quem não se inscreveu, já curtiu o vídeo? Agradeço muito. Não esqueça de compartilhar quando o vídeo acabar, tá? É muito importante para um grande trabalho missionário. Esse canal tem como objetivo plantar sementes no coração das pessoas para que elas se voltem para Deus, que a gente possa salvar muitas pessoas, né? E trazê-las para Deus. Muitas pessoas que estão perdidas nesse mundo. Muitas vezes, muita gente que já se suicidou nesse mundo poderia ter sido salvo se receber uma mensagem como essa. O YouTube, ele funciona da seguinte maneira: o vídeo que tem bastante curtida, o canal com bastante inscrição, bastante compartilhamento, bastante visualizações, eles fazem o quê? Eles, eles colocam, dão sugestão às pessoas de assistir, né? Sugerem às pessoas assistir esse vídeo, porque é um vídeo bom, né? Agora, se não tiver curtida, compartilhamento, visualização, inscritos no canal, ele não vai sugerir. Então, pessoas que precisariam receber essa mensagem não vão receber. Tá certo? Com o compartilhamento de vocês, outras pessoas também vão receber. Então, tudo isso engloba a gente ter um grande trabalho missionário. Vamos usar essa ferramenta mundana a favor de Deus, mas eu preciso da cooperação de todos vocês que estão me ouvindo. Por favor, tá bom? Desde já agradeço. Queridos irmãos, em Isaías 41:17 está escrito: o pobre e o necessitado buscam água, mas não a encontram, a sua língua está ressecada de sede. Mas eu, o Senhor, vou ajudá-los. Eu, o Deus de Israel, não os abandonarei. Né? Em Salmo 91, que é um conhecido por maioria das pessoas, que é a parte mais conhecida da Bíblia, eu acho que é ele, está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Em Filipenses está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. Né? Então, Deus jamais, tem uma música que diz: jamais deixar o justo mendigar. Abra o seu coração e ouça essa canção. Que vitória certa Jesus te dará. É uma música Peça com Fé, gravada por Ajé Ferreira. Né? Ela diz assim: peça com fé que ele sempre te ouvirá, pois nunca deixou o justo mendigar. Abra o seu coração e ouça esta canção. Vitória certa ele te dará. Né? É uma música de Ajé Ferreira, chamada Peça com Fé. Então, queridos irmãos, Deus vai amparar todos aqueles que precisam, aqueles que são obedientes a Ele. Né? Está escrito em Apocalipse que aquelas pessoas que se manterem fiéis a Deus, que se manterem obedientes, que não receberem a marca da besta, serão protegidas das pragas que cairão sobre a terra. São 7. Né? Uma delas criará úlcera nas pessoas, úlceras nocivas com muita dor. A outra praga, rios secarão, são 2. A terceira praga, o mar virará sangue. A quarta praga, o sol vai ficar tão quente, mas tão quente, que ele vai queimar a pele das pessoas. Então, elas vão estar com a úlcera, elas vão receber queimaduras nessas úlceras. É a quarta. As outras 3 eu não vou lembrar todas as pragas, mas são mais 3, né? Até que venha o retorno de Jesus. Né? As pessoas que estiverem vivas nesse momento, né? Que estiverem justas, que tiverem a marca de Deus, o selo de Deus, essas pessoas com certeza não receberão. Ela será protegida. Assim como Deus
protegeu os israelitas lá na época das pragas do Egito, nenhuma das pragas atingiu os israelitas, assim também vai ser no tempo do fim. Ele protegerá os seus dessas pragas. Você vê que pessoas na Bíblia mostra pessoas que foram fiéis a Deus, que foram recompensadas, né? Abraão prosperou, ele saiu andarilho, né? Por ordem de Deus, sem nada, deixou tudo para trás, a riqueza do pai, tudo. E Deus fez ele prosperar, ficar conhecido, né? Como homem poderoso. Depois, Deus fez a mesma coisa com Isaac. Depois fez a mesma coisa com Jacó. Depois fez a mesma coisa com José, né? Então, você vê como Deus protege. Você vê que quando Deus resolveu destruir o mundo, ele fez o quê? Pegou a única pessoa que era justa naquele momento no mundo, que era Noé, e o salvou e matou todo o resto da humanidade. Por quê? Porque Noé era o único que era justo, que era fiel a Deus, né? Nem os seus filhos eram tão fiéis assim, mas Noé precisaria dos filhos para poder repopulacionar o mundo, né? Então, foram salvos Noé, sua esposa, os 3 filhos e 3 noras, né? Mas você vê que os filhos de Noé não eram tão justos assim, que principalmente o filho dele, o Cã, ele fez o quê? Ele viu o pai caído lá, bêbado, nu, e ao invés de dar um jeito de cobrir a nudez do pai, ele faz uma coisa, não, ele tirou sarro do pai e ainda foi espalhar para os irmãos que o pai estava caído nu lá na coisa. Diferentemente de Cã, os 2 irmãos, Sam e Jafé, foram lá e cobriram o pai que estava nu, sem olhar para o pai, nem olharam para a nudez do pai. Essa é a diferença de respeito, né? Então, as pessoas que querem estar salvas, protegidas por Deus, devem ter respeito pelos seus semelhantes. Não interessa se são seus pais, se são seus irmãos, se são seus filhos, se são seus vizinhos, se são seus avós, se são seus amigos, se são seus colegas, se são seus conhecidos ou se são seus inimigos, não importa. Nós temos que respeitar a todos. Tá? Então, se há uma pessoa dormindo na casa, por exemplo, respeite o sono da pessoa. Não interessa se já é 11 horas, se é meio-dia, 1 hora, 2 horas, 5 horas, não importa. Se a pessoa está dormindo, respeite o sono dela. Você entendeu? Claro, você pode dar uma entradinha no quarto, olhar se a pessoa está bem, né? Porque às vezes pode ser que esteja lá, às vezes está dormindo, está morta. Mas dá de olho, tá tudo certo. E deixa a pessoa dormir. Agora, tem gente que não respeita. Você está dormindo, começa a fazer barulho, começa a falar, a gritar, a cantar, né? Então, isso não é respeito. Que nem eu à noite, por exemplo, eu tento fazer o mínimo de barulho possível. Eu ando como se estivesse andando nas nuvens, assim, lá no espaço, assim, um pé devagarzinho, outro pé, para não fazer barulho, né? Eu tento abrir as portas, a porta vai pegar um biscoito, alguma coisa, com o maior cuidado do mundo, para não acordar minha mãe. Minha mãe tem um sono leve, meu pai não acorda, mas minha mãe acorda. Então isso significa respeito. Você entendeu? Eu não posso estar cantando enquanto ela está dormindo. Isso é falta de respeito. Então, eu respeito. Só que ela tem um sono tão leve que infelizmente não adianta. Qualquer barulhinho que faz, ela acorda. Então, e ela infelizmente não quer usar uma órtese, né? Órtese significa algo para auxiliar uma deficiência, né? Então, por exemplo, aquelas botas que a pessoa que tem a perna torta usa é uma órtese. Aquelas botas que usa quando quebrou a perna, depois disso põe aquela bota preta, aquilo é uma órtese. Então, para a pessoa que acorda muito fácil, o sono muito leve, ela deve usar o quê? Um tampão no ouvido. Um tampão é a melhor coisa que ela tem que usar para dormir, para não ser acordada. Entendeu? Mas por que que tá fazendo teu sono leve? Tá fazendo algo de errado. E o que tá fazendo de errado? Guardando rancor, talvez? Tomando café? Tomando outras coisas que expulsam o sono, Coca-Cola, por exemplo? Então, se você é uma pessoa que guarda rancor, tudo isso vai vir na tua cabeça. Você não vai relaxar. Se você não confia em Deus, você também não relaxa para dormir.
Entendeu? Costuma-se dizer que a pessoa que tem sono leve é aquela que dorme com o olho aberto e fechado. E como é que eu conheço a Deus? Estudando a palavra dele, não tem outra maneira. Você vê que a Jacó, ele, ele acreditava em Deus, orava a Deus, mas ele não confiava 100% em Deus. Tanto que quando ele foi embora, fugiu lá de Padã Aram, né, fugiu do tio Labão, ele chegou lá perto de Canaã e ele ficou com medo de Esaú, né? E o medo dele aumentou quando ele mandou lá os servos voltaram falando que Esaú estava vindo para lá com 400 homens. Acho que era 400, não era 300 ou 400. E ele ficou morrendo de paura do irmão querendo matá-lo, né? Mesmo depois, Deus deu uma visão para ele viu os anjos lá, o exército de Deus ali com ele, mesmo assim ele temeu. E aí Deus então apareceu face a face, entendeu? Para ele. Ou seja, foi Jesus Cristo que apareceu para ele. E aí ele luta com Jesus Cristo, Jesus acaba ferindo a perna a perna direita, né, de Jacó, né, torce o osso da perna, né, coisa, e provoca que ele fique manco, né? E ele, mesmo assim, com aquela dor toda, ele continua lutando com Jesus, e aí Jesus fala, quem é você? E ele fala, eu sou o Jacó, né? E ele lembra que ele falou pro pai que ele era Esaú. Aí Jesus falou, não, agora você não será mais Jacó, você será Israel, né? E a partir daquele momento que Deus muda o nome dele para Israel, e ele tem aquele contato com Deus, aí ele diz, agora sim, eu acredito, eu confio. Por quê? Porque ele conheceu a Deus. Hoje em dia, nós não vamos. Você vê que lá naquele momento, ele foi o único naquela época que conheceu a Deus face a face. Primeiro foi o avô dele, Abraão, depois ele. Nem Isaac teve face a face com Deus. Abraão teve e depois ele, Jacó. Então, hoje em dia, ninguém vai ter face a face com Deus, ele não vai aparecer pra gente. Nós somos muito enfiados em pecado para que ele possa aparecer. Nós não aguentaríamos, mesmo o filho. Então, o que vai acontecer? Nós só temos uma maneira de conhecer a Ele, de estar com Ele face a face, que é estudando as Escrituras. Ali tem toda a verdade de Deus, ali é tudo suficiente para a gente saber quem Ele é, qual é o seu poder, o que Ele sente por nós, né? Que Ele é o nosso Criador, que depois Ele é o nosso Salvador, é o nosso Redentor, que é o nosso Libertador, que Ele ama a todos nós. Né? Segundo Jesus, na parábola do filho pródigo, Deus recebe qualquer um que voltar a Ele depois de ter vivido em pecado, de braços abertos, com uma festa no céu, como aquele pai que fez a festa para o filho. Aquela parábola nos dá esse ensinamento. Né? Jesus Cristo nos ensinou a sermos misericordiosos, a perdoarmos dívidas, a perdoarmos maus que outras pessoas façam para a gente. Jesus, através da parábola lá do mal credor, né? Jesus Cristo ensinou a nós sermos misericordiosos e humildes, né? E nos demonstrou que aqueles que forem humildes, que forem misericordiosos, bondosos, justos, eles darão o reino do céu, irão para o céu, vão para o paraíso. Enquanto aqueles que forem arrogantes, prepotentes, reclamantes, que viverem humilhando, querendo fazer mal aos outros, esse vai queimar lá de fogo com enxofre, assim como o rico queimou. E ele deu um chamado especial para os ricos, que aqui estão me ouvindo, se tem algum rico me ouvindo, ele deu um chamado especial, colocando o rico indo para o lago de fogo com enxofre, tá? E também já foi falado que é muito mais fácil um elefante passar por baixo da porta por um buraco de uma agulha do que um rico no reino do céu. Por quê? Porque são egoístas. Você enriquece, enriquece, enriquece e não pensa nos pobres. Né? Querem mansão, querem carros importados, querem fazendas, querem tudo, aviões particulares, tudo. E os pobres? Hã? Que se ferrem. E um monte de morador de rua que nós temos, tudo chamado de indigente, né? Que não tem dignidade, que não tem uma casa para morar. Será que esses ricos não poderiam ajudá-los? Claro que eles poderiam. Esses cantores, artistas, tudo
né, que são milionários, donos, esses donos, empresários, eles ganham milhões por mês. Será que eles não podem? Que nem por exemplo, a fortuna do dono da Havan lá, do, do Luciano Hang, é não sei quantos bilhões, acho que 3 bilhões, bilhões de reais. É muito dinheiro. Entendeu? E você vê o que ele está fazendo? Ajudando quem precisa. Ele passava, ele colocou o avião dele à disposição lá no Rio Grande do Sul quando deu a enchente, jogava remédio para as pessoas que estavam ilhadas, jogava cesta básica do helicóptero que não dava para pousar. Ele já passou lá no Rio Grande do Sul e já distribuiu não sei quantos milhões de reais aí, né? Só no último domingo nós vimos lá a reportagem no Celso Portiolli que ele deu lá um monte, para cada pessoa que ele passava, ele dava 10 mil reais. Isso é um homem rico, é um exemplo de um homem rico, e com certeza ele vai para o reino do céu. Porque ele está sendo misericordioso. Ele está dividindo o patrimônio que Deus deu para ele com quem precisa. Porque você que é rico, artista, saiba que quem te deu esse dom de cantar foi Deus. Quem te deu o dom de apresentar quem é apresentador foi Deus. Quem te deu o dom de jornalismo foi Deus. Quem te deu o dom de jogar futebol foi Deus. Tá certo? Quem te deu o dom para empresariar foi Deus. Quem proporcionou que o Silvio Santos chegasse onde ele chegou foi Deus. Então, o mínimo que essas pessoas têm que fazer é dividir o que Deus deu para ela. Que nem, por exemplo, eu tenho esse sítio aqui. Então, eu tenho pé de caqui, quando dá caqui, ele carrega tanto de caqui que, que perde. Então, por que não eu dividir com as pessoas o que Deus está me presenteando? E é o que eu faço. Então, cai o caqui, começa a amadurecer, a gente já vai e começa a tirar. Por quê? Porque vai os passarinhos e fura, os jacu vão lá, derruba. O jacu é um pássaro bem grande, para quem nunca viu um jacu. É tamanho até um pouco maior que uma galinha. Então, ele é grande. Então, quando ele sobe na árvore, ele acaba derrubando os frutos. Entendeu? Então, a gente já vai lá, já tira isso aqui, já vai deixando. E aí, a gente pega, deixa uma parte para a gente amadurecer, uma parte a gente tira e distribui para as pessoas. Então é muito importante que a gente divida o que tem. Nada aqui é meu. O sítio aqui, ele não é meu, ele é de Deus. Deus me deu a incumbência de ser administrador, me deu a honra de ser administrador desse pedaço de terra. Então, ele me deu essas frutas? Deu. Fez capaz que a gente plantasse? Fez. Então eu tenho pé de manga que não dá manga, mas que agora tá dando. Deu uma manguinha. Tem uma manga ali que tá tentando crescer, não sei se ela vai pra frente. Espero que vá. Né? Eu orei a Deus e pedi que os pés de manga aqui dessem manga, que não dá manga. Né? Para honra e glória dele. Se ele der manga, eu vou espalhar para toda a região. Foi Deus quem fez ele dar manga. Tá certo? Foi Deus que fez os pés da manga. Não eu. Não fiz nada para que eles dessem manga. Né? E aí aqui tem pé de cereja, pé de abacate, pé de banana, pé de orvalho, pé de pitanga, pés de abacaxi, pés de cambuci, pés de néspera ou ameixa, pés de goiaba, né? Tem, tem 3 tipos de limão diferentes, tem o limão galego, o limão Haiti e o limão caviar, tem o pé de cabeludinha, que é uma fruta, né? Banana, tem vários tipos de banana, banana prata, maçã, nanica, naniquinha, São Tomé vermelha, banana da terra, né? Então, eu tenho um monte de pé de banana aqui, banana ouro, eu preciso arranjar o pé da nanicão, né? Então, é assim, queridos irmãos. Nós possuímos, é, como é que fala? É, frutas, maracujá, abacate, acho que eu já falei, cana, né? E tem pé de figo, né? Tem pé de acerola, pé de amora, né? E assim a gente vai ter, pé de goiaba branca e vermelha, né? Pé de caqui, pé de café, pé de laranja, tem também. Tinha pé de mexerica, morreu, mas estamos plantando, acho que tem um outro ali que já está nascendo, e plantamos mais, né? E assim, nós temos pé de um monte de frutas, e nós queremos fazer um pomar aqui, por quê?
Porque nós queremos ter as frutas, queremos um sítio com frutas. Então, nós vamos dividir com as pessoas, evidentemente, porque não é nosso. Tudo que der aqui é pela bênção e glória de Deus. E Ele que está fazendo que dê, e é Ele que está fazendo que vai dividir. Né? Então, a gente tem que dividir. Que nem abacaxi, por exemplo, tem um monte de pé aqui. Eu tô inclusive em volta aqui de um monte de pé de abacaxi. Eu tô com 6 abacaxis ali. Mas eu vou dividir esse abacaxi? Não vou, sabe por que eu não vou dividir? Porque o abacaxi, ele demora para dar, entendeu? Então eu vou pegar um pé de abacaxi, quando o abacaxi der abacaxi, tem que arrancar o pé, ele morre, né? Dá uma vez só. Então, eu pego aquele abacaxi, levo para dentro, a gente faz um suco. Aí depois de algum tempo já vai amadurecer outro, né? Então eu já uso fazer suco. Agora, se amadurecer mais se desse 4, se desse 10, 20, 30 abacaxi ao mesmo tempo, aí claro que eu ia dividir, porque eu não ia conseguir usar tudo, né? Mas a gente tem que dividir. É importante que a gente divida. Entendeu? Então, da cereja, a gente só vem comer cereja. Tem pitanga, né? Dá bastante, vem comer pitanga. Divide os orvalhos, divide as nêsperas, maracujá. Então a gente tem que dividir, gente. Não é nada nosso. Tudo isso vai influenciar para que Deus ampare a gente e não deixe que a gente sofra, né? Como é a nossa tentação, e não vai nos desamparar. Exatamente essa que faz a diferença de um cristão. Não adianta você se dizer cristão e humilhar as pessoas, não respeitar, tratar mal, ficar arrumando encrenca, ficar arrumando confusão, apontando defeito, reclamando o tempo inteiro. Tudo isso não faz parte de Deus. Agir com ignorância, com prepotência, com arrogância. Você entendeu? Nós não podemos agir dessa maneira, porque Deus não aprova isso. Pelo contrário, ele ensina na Bíblia a gente praticar o amor, amor ao próximo, amor a Deus, amor a nós mesmos. Olha só quanto amor que a Bíblia tem. Tem amor ao próximo, tem amor a nós mesmos, tem amor a Deus, amor aos nossos pais. Tudo isso a Bíblia está ensinando. A Bíblia, a base dela é o amor, né? Entendeu? Então são amores diferentes. Ele ensina aos cônjuges a se amar, a se respeitar. Também tem um amor entre os cônjuges, amor entre um pai e um filho. Tudo isso na Bíblia está ali. A Bíblia, é a base dela, tudo é amor, né? Você vê que Jesus Cristo deu a base da Bíblia, lá dos mandamentos. Amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Aí você fala que se ama, aí você olha para a pessoa, ela está pesando 200 quilos, ela se ama? Claro que não, né? Tem uma moça que está na fazenda, ela é filha do cantor Arlindo Cruz. Ela tá enorme de gorda, né? Tanto que até falar na fazenda que ela era limitada a fazer os serviços lá da fazenda, né? Por conta dela ser obesa. Ela tá vendo o pai lá, em estado vegetativo, né? Sendo cuidado, totalmente paralisado, sendo cuidado pela mãe dela, né? E a mãe dela já com outro homem, porque ele já não serve mais, né? Ele tá só ali vivendo no estado vegetativo, não se mexe, não fala, não mais nada. E ela continua gorda daquele jeito, querendo o quê? Tem o mesmo destino do pai? Pessoas que perdem aí a voz, pai, mãe com câncer, com coisa, e permanecem gordos, sofrendo, não, não percebem que estão indo para o mesmo caminho. Será que não acordam? Eu vi uma pessoa que fumava, né, tomava um monte de café e fumava, e viu uma foto do pai que morreu em outro estado, né? Ela vivia no estado, o pai em outro. O pai que morreu com câncer, por conta do cigarro. Ainda tiraram a foto do cara com o pé em evidência, então ele ficou parecendo um esqueleto, pele e osso. Né? Um esqueleto mesmo, só tinha pele e osso. Morto. O cara nunca mais pôs um cigarro na boca. A mulher dele também fumava, não fumou mais. Entendeu? O outro parente deles, né, tinha uma namorada e ela foi viajar, ela fumava feito louca também. Ela foi viajar para um sítio e na porteira do sítio ela teve um infarto e morreu. Ele também nunca mais fumou. Então, gente, pegue um exemplo. Você vê o seu parente lá sofrendo com câncer e morre. Será que você vai continuar com sobrepeso, continuar comendo errado? Ver outro também, né? Conheço uma família que já teve 3 pessoas na família que morreram de câncer e continuam todos fora do peso,
né? Perdeu uma avó com câncer, também o pai, e depois a mãe com câncer. Será que mesmo assim não é hora de acordar para a vida? Perceber que está gordo, que está com excesso de peso, que está comendo errado, faz mal para a saúde, você vai sofrer a mesma consequência que seus parentes sofreram? Será que é difícil de enxergar? Eu me sinto gordo, estando com 70 quilos. Eu não estou obeso, eu não estou fora demais, de gordo demais. Eu tenho 1,65 m, estou com 77 quilos. Entendeu? Então, e minha mãe fala que eu tô com a barriga grande, que eu tô gordo. Mas aí eu olho para outras pessoas e eu vejo que eu tô magro. Eu não como besteira, eu não tomo mais refrigerante, eu não entro mais nessas lanchonetes para comer sanduíche, essas coisas, né? Quando eu saio de casa, se tiver que comer, eu prefiro almoçar no restaurante do que comer besteira, entendeu? Já não estou mais tomando líquido com a comida, porque é prejudicial para o estômago, para quem não sabe, né? Eu vou explicar rapidamente isso, tá, para vocês, porque não é o assunto da meditação, mas o nosso estômago, ele digere a comida numa temperatura entre 36 e 42 graus. Se você toma uma bebida, essa temperatura do estômago vai cair e ele vai parar de fazer a digestão. Aí o que acontece? Aquela comida ela vai ficar parada no seu estômago. E ela vai começar a fazer o quê? Entrar em decomposição no seu estômago. Ela vai começar a azedar, estragar no seu estômago. E é onde começa a provocar azia, dor de estômago. Entendeu? Por quê? Porque o estômago ele tem que. Essa comida ela tem que entrar nesse processo de decomposição já no teu intestino e não no estômago. Entendeu? Você entende? Depois que caiu o ácido e tal, e ela ser transformada nas fezes, no intestino, aí tudo bem. Mas no estômago ela não pode azedar. Então ela tem que ser digerida o quanto antes. Você pensa que você comeu a comida, a comida estava boa, você comeu tá tudo certo? Não. Porque ela vai continuar parada no teu estômago. Então ela vai continuar azedando. Você tá entendendo? Aí vem de azia, vem dor de estômago, vem muitas vezes refluxo. Então nós não podemos beber líquido com a comida, não devemos. E se beber tem que ser quente. E a comida não pode ser muito quente também, porque também faz mal. Entendeu? Tem que ser uma temperatura ideal. Né? Nem muito quente, nem muito fria. Então, queridos irmãos, né, para quem come comida gelada, não coma. Diferente, agora no caso de um sorvete, por exemplo, é diferente, porque o sorvete ele é líquido, então ele já vai direto para os rins para sair, entendeu? Então não tem problema. Sorvete gelado, sorvete tudo bem. Agora, quando você come algo que não vai dissolver, que é uma comida mesmo, aí não pode comer com líquido, tá certo? Então é assim, quando é gelada, faz o seu estômago ficar parada. Então, queridos irmãos, devemos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo e se amar. Eu tento me amar. Eu tento. Eu tenho o problema meu não é de comer, é que eu tenho tendência a ser gordo mesmo, a ficar acima do peso. Mas eu não como para estar gordo, entendeu? Eu evito comer certas coisas. Você vê que aqui na minha casa a gente só come alguma coisa errada no sábado, que a gente come à noite uma pizza, um hambúrguer, que a gente mesmo faz aqui o hambúrguer, tá? A pizza a gente compra a pizza no mercado e só assa aqui. Agora o hambúrguer a gente mesmo faz aqui tudo. E a gente tenta comer uma comida mais, mesmo extravagando, ainda com tanto de saudade, né? Ou senão minha mãe faz quibe, faz coxinha, faz uma torta, mas a gente come aqui, entendeu? Agora, nos outros dias é comida comum, sem tempero, sem sazon, sem agrotóxicos, né? Sem sazon, quinó, temperos naturais, com pouco sal, ainda sal do Himalaia de preferência. Tudo para manter a saúde. Então, eu tento me amar. Eu não estou gordo porque eu como errado. Eu estou assim porque eu tenho a tendência a ser assim. Uma pessoa como eu, é difícil manter um peso muito magro. Entendeu? Será que eu praticamente, de vez em quando, me dá vontade, eu compro umas 4, 5, 8 trufas e guardo na minha conta, aí eu vou lá e pego uma quando eu tô com vontade. Mas agora, por exemplo, não tem trufa e nem tô comprando. Entendeu? Às vezes eu tenho vontade de comer, eu passo no mercado e como um alfajor. Como um alfajor. Mas agora, por exemplo, não tenho nada aqui de doce assim. Por quê? Fui no mercado e falei, não compra doce, não quero doce. Que assim a gente vai evitando comer, entendeu? O doce. Então, minha mãe fez uma gelatina, que é um doce menos engordante. Fez um outro doce que é um pouquinho mais engordado que a gelatina, mas mesmo assim ainda é saudável. Então nós temos que evitar o consumo de doce excessivo. Temos que evitar o consumo de coisas que fazem mal à nossa saúde.
Se nós glorificarmos a Deus com o nosso corpo, com as nossas atitudes, se nós honrarmos a Deus, adorarmos a Ele, louvarmos a Ele, Ele vai nos proteger, Ele vai nos amparar, entendeu? Porque nós, como Ele mesmo disse, gente, bendito daqueles que acreditam sem ver. Nós precisamos acreditar nele, precisamos confiar. Estuda as Escrituras. Nós temos 2 livros da Bíblia que são best-sellers para a gente entender muita coisa, que é Daniel, né? Para quem não sabe, a palavra Daniel quer dizer Deus é o juiz, né? E o livro de Daniel e o Apocalipse são 2 livros de profecias e que fala muita coisa que vai acontecer, que já aconteceu, que está acontecendo, que ainda vai acontecer no tempo do fim, né? Entendeu? Então, por exemplo, tem gente que fala que as profecias já aconteceram no passado, são passadas. Aí eu falo para vocês, a profecia do sonho de Nabucodonosor, ela já aconteceu? Ah, já viu os 4 impérios. Mas e a pedra que derrubou a estátua? Ela já veio? Não, não veio. Ah, veio, porque Jesus Cristo veio, ele é a pedra. Sim, mas ele já assumiu o reino do mundo? Não. Então essa pedra não veio. Né? Ele veio, se apresentou como sendo quem ele era, né? O Messias, o Rei dos Reis, mas ele só vai subir ao seu trono, assumir ao trono do mundo, ser o Rei do mundo, quando ele retornar para buscar os seus. Aí sim, né? A pedra vai derrubar o poder, porque o poder de Roma, do último reino, ainda continua, né? Que é o poder do reino, ainda continua. Ele foi dividido, nós estamos nos pés da estátua, ele foi dividido, esse poder, né? Você vê que a estátua, os pés dela ainda tinha parte de ferro e parte de barro. Então significa que essa parte de ferro ainda é o poder romano. Então, só podemos dizer que a profecia foi concluída quando esse poder romano for dissolvido de vez. E ele ainda continua persistindo, né? Então, é assim. Quer dizer, então, essa profecia ainda vai se cumprir. A profecia do retorno de Cristo ainda vai se cumprir. Então ela não é passada, então ela é futura. Não, não é futura porque tem profecias que já se cumpriram no passado. Tem outras que estão se cumprindo nesse momento, né? Por exemplo, Jesus falou que nesses tempos aqui muitas coisas ruins iriam acontecer. Pessoas seriam perseguidas, os filhos não respeitariam mais os pais, né? O bem iria sumir drasticamente do mundo, o mal ia tomar muito mais conta, as pessoas iam cada vez amar menos umas às outras, iam querer fazer mal às outras. E é o que nós estamos vivendo. Então, isso acontece, só que no tempo do fim, terremotos iriam acontecer onde jamais aconteceram. Ou, né, fenômenos naturais iriam acontecer onde jamais aconteceram. Ou em magnitude que jamais aconteceram. Por exemplo, nós tivemos há pouco um terremoto aí na Europa, não sei se foi na. Não lembro qual país que foi, mas é um país que costumava ter terremotos. Mas foi uma magnitude tão forte que, que, que acabou com muitas casas, prédios, algo que nunca havia acontecido. Essa enchente que teve no Rio Grande do Sul, por exemplo, é algo que nunca tinha acontecido dessa maneira. Já tinha acontecido uma enchente parecida em 1941, se não me engano, né? Mas dessa magnitude, que foi essa, nenhuma, nunca tinha acontecido. Esses ciclones, essas tropicais que vem acontecendo no país, era coisa que nunca acontecia no nosso país. Coisa que vem acontecendo. Os tempos de fruta, né? Que a época da fruta dá, vem mudando. Aqui eu vejo. Eu vinha para cá nas férias, eu e meu sobrinho, com meu pai e minha mãe, a gente vinha para cá para a gente comer ameixa nas férias, que era em julho. Aí, os últimos anos, ela vem dando em setembro, outubro. Esse ano ela deu em março. Em março estava cheio de ameixa. Então, tá mudando a época das coisas. E por que que tá mudando? Porque o ser humano está alterando a natureza. E o tempo do fim vem se aproximando. Coisas que não aconteciam vêm acontecendo. Guerras, que ia ter guerras no tempo do fim. Nós estamos tendo 2 guerras momentaneamente. Israel contra Gaza lá, e a Rússia contra a Ucrânia, né? Isso iria acontecer, você entendeu?
Está escrito na Bíblia. Então, que os tempos do fim seriam muito difíceis, mas que quando viesse a chuva seródia, a temporã aconteceu lá na, quando caiu sobre Israel a, a chuva lá sobre o Espírito Santo sobre os apóstolos, né? Depois que Jesus subiu aos céus. E essa chuva temporã vai reacontecer agora como chuva seródia. O que foi a chuva temporã? Foi a chuva onde os apóstolos iriam plantar as sementes, né? E estão sendo plantadas até hoje. E o que é a chuva seródia? A chuva seródia ela acontecia antigamente, a chuva seródia, antes da colheita. Então é exatamente isso, vai vir a chuva seródia, que vai ser a última cartada para que venha a boa colheita. Então, as pessoas vão profetizar, as crianças vão profetizar, os idosos, entendeu? Então, nós temos que estar preparados para isso. Então essa chuva virá para trazer essa esperança, né, para a humanidade. Mas só vai receber essa porção da chuva de bênção, né, do Espírito Santo aquelas pessoas que realmente estiverem dedicadas a Deus, que realmente quiserem servir a Deus. E se nós não estudarmos Apocalipse e Daniel, nós seremos vilmente enganados pelo inimigo, pela besta, por Satanás, e receberemos a sua marca. Se você não estudar Daniel e Apocalipse, principalmente Apocalipse, você vai ser enganado. Vai usar a marca da besta sem saber e vai pular o de fogo com enxofre sem saber, pensando que está fazendo certo. Porque a segunda besta ela surgirá e enganará você. Ela fará sinais que parecerá que é Cristo. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer cair fogo do céu. Pessoas mortas surgirão na sua presença. Mas são aquelas pessoas que morreram que ressuscitaram? Não! São demônios transfigurados nelas. Pois os mortos só ressuscitarão depois que toda a humanidade vê Cristo descendo do céu. Toda a humanidade, em todo o planeta verá. A olho nu, não sei como vai ser, mas todo o planeta, se tiver, tanto no Japão, Austrália, Estados Unidos, Europa, África, Ásia, Antártida, o Ártico lá em cima, tudo. Todo lugar verá, no meio do mar, não interessa onde do oceano, verá Jesus Cristo descendo do céu. A luz, numa nuvem, e ele parará numa nuvem, e ele ressuscitará, aí sim ressuscitará os mortos, e transformará os vivos. E todos serão levados até ele lá arrebatados, e vão para o céu ficar os 1000 anos. Portanto, não sejam enganados. Vocês serão enganados, porque vocês não vão saber qual é a marca da besta, se vocês não estudarem Apocalipse. Entendeu? Se vocês não estudarem a Bíblia por completo, vocês não vão saber que o selo de Deus que vai ser colocado nessas pessoas é exatamente o sétimo dia, é exatamente o sábado. Né? Quando você olha lá para o mandamento do sábado, você vê o selo ali. O que é um selo, para quem não sabe, já falei isso várias vezes. Era um anel, que não é esse selo de carta hoje em dia, é um anel que os poderosos da época antiga tinham, os reis, governadores, né? Que tinha o nome do rei, o cargo que ele ocupava e o território que ele mandava. Então, por exemplo, Ramsés era Ramsés, faraó, Egito. José ou Zafenat Paneia, governador do Egito. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Daniel, governador e chefe dos governadores da Babilônia. Né? Eliaquim, rei de Israel. E aí tinha. Né? Então, cada um tinha o seu selo como rei. Então, né, tinha lá Xerxes, o Assuero, rei dos Medo-Persa. Então, você vê que o Xerxes, ele deu o selo dele para para o seu governador, que usou de má fé para perseguir os israelitas, né? Porque ele era inimigo dos israelitas, né? Então, Amã, né, se não me engano, Amã, que era o nome dele, ele era de um povo, que era aquele mesmo povo que atacou Israel quando saiu do Egito, lá no deserto. Né, o povo que atacou Israel lá, e que Moisés ficou com os braços orando o tempo inteiro, e Israel venceu a guerra sem nunca ter empunhado uma espada. Né? Depois, aquele povo era para ter sido dizimado
por Saul, né? Deus ordenou a Saul que fosse lá e destruísse todos, e não sobrasse nenhum vivo daquele povo, né? Que nem animais, crianças, nada, era para matar tudo. Porém, Saul trouxe alguns animais vivos e trouxe o rei vivo. Depois o rei foi morto por Samuel, e os animais foram sacrificados, tal, mas para Deus. Porém, possivelmente tinha alguns deles que fugiram ou que não estavam lá no país, né, na cidade, né, que eles viviam. E aí então, esse Amã era descendente desse povo. Então, por isso ele tinha ódio dos judeus, né? E Amã usou esse anel, esse selo, para escrever a carta, que falou por todo o reino dos Medo-Persa, por toda a província. Ele usou essa carta, esse anel, pôs essa carta, espalhou essa carta. Como essa carta estava selada com o selo do rei, ela tinha validade em todo o território do Medo-Persa. Que no dia tal, todos os israelitas deveriam ser mortos, os judeus tinham que ser mortos, né? Depois Assuero, ou Xerxes, ficou sabendo disso, e ficou sabendo que a sua rainha, que era Esther, né, ou Radassa, que ela, como é que fala, é, era judia, ele ficou revoltado com Amã, mandou enforcar Amã na própria forca que ele tinha feito para enforcar Mordecai, ou Mardoqueu, que era padrinho de Esther, né, da rainha, e ele manda enforcar Amã na própria forca, só que ele não podia revogar esse decreto, por quê? Segundo a crença deles, um decreto selado pelo rei não pode ser revogado. Você entendeu? Então eles acabaram fazendo um outro decreto autorizando os judeus a se defenderem e a lutar e a matarem quem quisesse matá-los, tal. E eles se defenderam e muitos morreram, os judeus, mas morreu muito mais os que estavam atacando eles, né? Entre eles todos os filhos do Amã, que acabaram depois todos sendo enforcados também, né? Já, né? Na forca, entendeu? Então o selo ele valida um documento. Então, os 10 mandamentos que foi escrito pelo próprio Deus, ele está selado com o selo de Deus, que é o selo que será colocado na testa de todas as pessoas na hora que a segunda besta surgiu, o selo de Deus, né? E qual é esse selo? É o quarto mandamento, é o sábado, é o selo de Deus. E como é que eu sei isso? Olha o que está escrito lá. Você não tem características de selo. O sétimo dia, você trabalharás 6 dias na semana. O sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus, aquele que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Então vamos lá. Selo de Deus. O sétimo dia, selo de Deus. Qual é o nome? Deus. O sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus. Vamos lá, o nome Deus. Aquele que criou. Então qual que é o cargo de Deus? Criador. Seu Deus, Criador. E qual é o território que Deus criou? Do céu, da terra, do mar, do que tudo neles há. Então, o selo de Deus, Deus Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles há. Compreendem? Este é o selo de Deus. Se você não estiver ciente disso, você vai usar o selo da besta, que será domingo, tá? Decreto dominical. Se você não estiver ciente que o selo de Deus é o sábado e guardar o sábado, no momento que a segunda besta surgir, vai ser feito o decreto dominical e você vai usar o selo da besta, que é o decreto dominical, que é o domingo. Agora, se você estiver ciente que o selo de Deus é o sábado, que é o sétimo dia, você vai usar o selo de Deus naquele momento e será salvo. A decisão é sua. Várias vezes já falei isso aqui, já falei sobre isso para vocês anteriormente. Estou mais uma vez chamando a atenção de vocês. Quem não quiser ouvir, infelizmente, não, agora ainda vai ser salvo. Mas quando chegar o momento da segunda besta surgir, quando ela surgir, aí vai ter que fazer a escolha, guardar o sábado e o domingo. Se você guardar o domingo, você vai receber a marca da besta. Se você guardar o sábado, vai estar recebendo a marca de Deus. A escolha vai ser sua, mas as pessoas vão se enganar e a maioria vai usar a marca da besta o domingo. Por quê? Porque vai pensar que é o certo. Vão usar sem saber. Vão usar sendo enganadas pela besta. Infelizmente. Tá bom?
Então cabe a vocês tomar essa decisão. Se você é uma pessoa fiel a Deus, guarda os 10 mandamentos. O que está escrito lá em Apocalipse 12. Quem é o remanescente hoje do povo de Deus? Aqueles que guardam os 10 mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, ou seja, acreditam em Jesus Cristo. Né? E ainda fala na Bíblia que o povo remanescente de Deus é aquele que tem o espírito de profecia. Tá certo? Então, quem é o verdadeiro povo de Deus? Aqueles que guardam os 10 mandamentos e acreditam em Jesus Cristo. Isso também se repete outra parte do Apocalipse. Portanto, se você não segue os 10 mandamentos, você não faz parte do povo de Deus remanescente. Você vai ser salvo por ignorância. Se você for uma pessoa boa, uma pessoa generosa, misericordiosa, pessoa justa, você vai ser salvo por ignorância. Mas se você estiver vivo, quando a segunda besta surgir e você não guardar os sábados ou não seguir os 10 mandamentos de Deus, você vai cair no precipício, vai usar a marca da besta e vai para o lago de fogo e enxofre. Né? Não adianta falar para Deus, eu não sabia, você sabia sim, porque tá todo mundo falando, tem um monte de gente como eu, chamando atenção para guardar o sábado, chamando atenção para guardar os mandamentos, chamando atenção que o Velho Testamento nunca foi abolido, que o Novo Testamento nada mais é que um exemplo dos 10 mandamentos, que a Bíblia usada pelos apóstolos, por Jesus Cristo, quando esteve encarnado aqui, era o Velho Testamento. Tudo que Jesus falou é em torno do Velho Testamento. O próprio Jesus Cristo disse que as escrituras davam testemunho dele. Quais escrituras? O Velho Testamento. Assim, naquela época não existia o Novo. Portanto, ele nunca foi abolido. O próprio Jesus Cristo, quando morreu, ele guardou o sábado, mas ele só ressuscitou no domingo. O Velho Testamento não foi abolido. A lei continua valendo. As carnes imundas continuam valendo. Toda a Bíblia está valendo. Desde Gênesis até Apocalipse. Nada mudou. Só a parte que não vale mais são os sacrifícios, né? As festas que mudou a Páscoa, a Santa Ceia, a aliança da circuncisão que mudou para o batismo, tá certo? E as leis civis que estão lá, que eram para os israelitas. O resto é geral, é geral. O sábado ele foi decretado na criação, lá por Deus na criação. Adão já guardava o sábado, Abraão guardava o sábado, Noé guardava o sábado, Matusalém guardava o sábado, Enoque, que foi levado vivo para o céu, guardava o sábado. Então, por que é que o que tem a ver Noé, Adão com judeus? Nada. O povo judeu só veio depois, tá certo? Portanto, não é dos judeus. O sábado é para toda a humanidade, para todo aquele que quer servir a Deus. Se vocês estão dispostos a realmente servir a Deus, Ele vai te amparar. Nada vai te faltar. E se você estudar a Bíblia profundamente, orando a Deus, pedindo que Ele te mostre a verdade, e você começa a seguir o que você está aprendendo na Bíblia, pode ter certeza, chuvas de bênção cairão sobre a sua vida. Ele te amparará no momento difícil. Você vai sofrer sim, mas será amparado. Mas você descobrirá uma verdade que você está renegando. E você vai seguir uma verdade que o mundo quer que você não siga. Tá certo? O inimigo vai fazer de tudo para que você se desvie do caminho da verdade. E é o que ele vem fazendo, jogando domingo para as pessoas. As pessoas vêm acreditando e guardando domingo. Você vê que a maioria das igrejas guarda domingo. E o domingo é o dia de Satanás. Tá? Então, lembre-se disso. Domingo é o dia de Satanás. É a marca dele. Não esqueça disso. Tá? Ele fez o quê? Né? Muita gente fala, por que deve pensar, por que que ele tirou justamente o sábado, trocou para o domingo e tirou o segundo mandamento, não ter mais para adorar? Você vê que dividiu o 10º em dois para fazer uma Bíblia nova? Por que tirou justamente o sábado? Não é tão bobo desse? Não é mais fácil ele tirar não matarás, ou não adorar, mudar lá, adorar somente a Deus, colocar adorar a Deus e as imagens, ou desonrar o nome de Deus, ou pode roubar, pode matar a legítima defesa. Por que ele não fez isso? Tirou o sábado, né? Que bobo desse. Justamente, porque quando ele tira o sábado, ele tira o selo. Ou seja, ele desvaloriza toda a lei de Deus tirando o sábado. Porque o sábado é o que dá valor àquela lei, ele é o selo. Se você entender isso, que o sábado é o selo que dá validade à lei,
você vai entender que Satanás tirou o selo de Deus e colocou o dele no lugar, né? Quais são os 10 mandamentos de Deus? Amar a Deus acima de tudo, não ter imagens para adorar, não usar o nome de Deus em vão, guardar o dia de sábado, honrar pai e mãe, não matarás, não roubar, não adulterarás, não darás falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçarás. Quais que são os 10 mandamentos do diabo, de Satanás? Adorar somente a Deus. Sim. Depois, terceiro, não usar o nome de Deus em vão. Aí o quarto mandamento, terceiro mandamento, adorar ao domingo. Honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não adulterará, não cobiçar o que é do teu próximo, não dar falso testemunho contra o seu próximo e não cobiçar a mulher do teu próximo. Percebe? É muito parecido? É muito parecido os mandamentos? Só que eles pegam e eles pegam e tiram o mandamento, o sábado. Ele tira o sábado, tira o selo de Deus e põe o dele. Ele tira o mandamento, não tem mais para adorar. E divide o 10º em 2. Entendeu? Você vê que honrar pai e mãe, que é o 5º mandamento, passa a ser o 4º. Né? Você vê que muitas vezes no programa humorístico fala qual é o quarto, né? Falando, referindo a um quarto de hotel, alguma coisa. A pessoa fala, é honrar pai e mãe. E não. O 5º mandamento é honrar pai e mãe. O 4º é a guarda do sábado. Porque ele retirou o mandamento segundo, não tem mais para adorar. Então você vê a diferença dos 10 mandamentos de Deus e de Satanás. Satanás pôs o dele, o selo dele no domingo, no lugar do sábado. Por quê? Porque ele sabe que o selo de Deus, a marca de Deus é o sábado. Ele sabe que tirando o sábado da lei, ele tá tirando a validade, está desvalorizando aquela lei. Tirando o sábado, automaticamente as pessoas vão descumprir as outras leis também. Enfraquece essas pessoas. Por quê? Porque o sábado, além de ser o selo de Deus, ele também é o dia onde você vai lembrar de quem é Deus. O dia que você iria na igreja, orar para Deus. O dia que você ia fazer bem ao próximo. O dia que você vai lembrar de a quem tudo isso pertence. Entendeu? É aquele dia que ele vai enfraquecer você. É o dia ao qual você vai estudar a palavra dele. É um dia dedicado a ele. Então, Satanás, ele tira o sábado e enfraquece essa fé. Ele tira o sábado e enfraquece tudo. Ele sabe disso. Ele sabe do poder que é o 7º dia. O descanso que é importante na vida do ser humano. Esse descanso do sábado para descansar a alma, descansar o corpo da pessoa, a mente da pessoa, esse descanso do sábado. Ele sabe da importância que é a guarda do sábado, que é muito tão importante quanto os outros mandamentos. Por isso que ele sabe que foi lá e tirou o sábado e mudou para o domingo, porque é ali que ele está derrubando toda a humanidade. Ele sabe que aquele era o mandamento mais importante dos 10 mandamentos, era a guarda do sábado. Porque ele é quem estava validando os 10 mandamentos. Ele era o selo daquela carta que Deus escreveu. É como se Deus tivesse escrito um documento e assinado. Naquela época não tinha assinatura. A assinatura era o selo. Então Deus fez lá os 10 mandamentos e assinou. Ele foi lá e apagou a assinatura. Basicamente isso. Então, o sábado é o selo de Deus, é a assinatura de Deus. Sábado é o descanso para a pessoa. É para a gente lembrar que Deus é o Criador, que Deus é o Pai, que Deus é o Poderoso, que é Ele quem manda, que nós somos servos dele. O sábado é um dia muito importante para a graça de Deus. Satanás sabe da importância do sábado e por isso ele foi lá e mexeu justamente nesse mandamento. Ele sabia que ao tirar esse mandamento ele ia enfraquecer a humanidade terrivelmente. E hoje em dia a gente vê, infelizmente, tristemente, desesperadamente, a gente vê a maioria das pessoas guardando domingo. A maioria das igrejas guarda o domingo, não fazem a guarda do sábado. Isso é triste, porque essas pessoas estão sendo como é que é? Tá sendo totalmente enganadas, vamos usar a palavra, lubridiadas, né, a gente fala, né, tá sendo enganadas, né, totalmente enganadas, tá certo? Estão sendo totalmente levados para o caminho errado, sem saber.
Só que, infelizmente, muitas delas, a hora que perceberam, é tarde demais. Muitas pessoas morreram perdidas por não entenderem a guarda do sábado, não entenderem quem é Deus, não estudarem a Bíblia, né? Os católicos se dizem que são católicos, que vão na igreja e tudo mais. Mas quantas vezes você, católico que estiver me ouvindo, pega a Bíblia para ler? Por dia? Nenhuma. Por semana? Nenhuma. Por mês? Nenhuma. Por ano? Nenhuma. Então, como que você quer dizer que você é um cristão que realmente está servindo a Deus, se você não lê a Bíblia para saber o que ele quer? Você vai acreditar no seu padre, no seu cardeal, tá? No seu bispo? Estou falando desse do católico, bispo católico, tá? Ou vocês que são evangélicos vão acreditar nos seus bispos, nos seus missionários, nos seus pastores, nos seus anciões, hã? Vão acreditar nos seus apóstolos, como agora tem também? Hã? Não! Você tem que acreditar na Bíblia, a verdade está ali. Todas essas pessoas que eu falei, muitos, eu acredito que tenha muito padre que realmente quer levar as pessoas para Deus. Que tenha muitos bispos evangélicos, pastores, apóstolos, que podem querer levar as pessoas para Deus. Porém, eles estão enganados muitas vezes. Eles são seres humanos, eles são falhos, eles se enganam. Miller, eu falei sobre Miller, um homem totalmente de Deus, um homem totalmente honrado, justo, misericordioso, servo fiel de Deus, e ele se enganou no que ele entendeu sobre as Escrituras e passou um erro adiante que causou uma grande desolação, né? Um grande desapontamento. As pessoas foram totalmente decepcionadas, uma grande decepção. Muitos viraram ateus porque Jesus Cristo não voltou quando Miller falou que ia voltar, porque Miller se enganou. Jesus Cristo não ia voltar naquela data, ele iria entrar na ala santíssima para julgar toda a humanidade. Não tem na Bíblia a data da volta de Jesus Cristo. Miller se enganou. Então, assim como ele se enganou, homem se engana. Então, somente a Bíblia é que pode te mostrar a verdade. Somente ela não se engana. Somente ela é o fruto da pura verdade. Se você não estudar lá, você não vai saber a verdade. E aí você vai ser enganado por essas falsas doutrinas, por essa Babilônia que nós temos aí. Só que quando faltar pouco para Jesus voltar, que ele sair da ala santíssima e falar está feito, o Espírito Santo aqui na terra falar está feito, os anjos gritarão: caiu, caiu a grande Babilônia, e todos que estiverem dentro dela cairão junto com ela. Tá certo? Todos cairão junto com ela. Portanto, antes que a Babilônia caia, saia dela e se volte para Deus. A única maneira que você tem de não estar dentro da Babilônia é servindo a Deus através da Bíblia e estudando as Escrituras Sagradas. Eu não estou na Babilônia. Eu não sou fiel a igreja nenhuma, nem a igreja adventista que é a qual me batizei. Não, eu sou fiel a Deus e à Bíblia Sagrada. Eu não sigo a igreja adventista. Eu não estou nem aí para o que fala o pastor da minha igreja, o que fala as pessoas que frequentam a minha igreja. Não, eu sou fiel a Deus. Eu vou na igreja para louvar a Deus. Tanto que na minha igreja, nem pastor na igreja tem. Porque o pastor ele só vai lá uma vez por semana, porque ele lidera 3, 4 igrejas. Então, ele vai às vezes uma vez por mês lá. Às vezes, entendeu? Então, todos nós pregamos ali, todos nós vamos atrás da verdade ali. Portanto, nós não temos um pastor dentro da igreja para pregar, para ser um líder ali a todo momento. Tá certo? E mesmo que tivesse, eu não seguiria o que ele está falando se não tivesse de acordo com a Bíblia. Tá certo? Então eu não sou fiel à igreja alguma. Eu não sou adorador da igreja adventista, nem adorador de Ellen White, nem adorador dos pastores da minha igreja, nem adorador do pastor Mariano, que é o pastor da minha igreja. Não, eu sou adorador de Deus. Eu vou na igreja para louvar a Deus, não a pastor, não a igreja. Eu vou à igreja para adorar ao meu Deus. Eu vou à igreja para glorificar ao meu Deus. E é isso que nós devemos fazer. E a pessoa que sai de um lugar e vai do outro lado da cidade, por causa da que vai naquela igreja, está adorando aquele pastor, aquela igreja, e não é assim. Você tem que ir se você é da Assembleia, por exemplo, você tem que ir em qualquer Assembleia que esteja mais perto da sua casa. Tanto faz a igreja da Assembleia que você vai, ela vai ter o mesmo ensinamento, ou pelo menos deveria ter. Né? Qualquer igreja renascer que você vai, tem que ter o mesmo ensinamento, da Escola da Graça, Universal, não interessa. Como eu, se eu estou, por exemplo, estou aqui, estou nessa igreja adventista, eu vou para São Paulo. Então, todo sábado eu vou sair de São Paulo e vou vir para cá para ir no culto aqui? Não, eu vou na igreja adventista mais próxima da minha casa, porque o que pregar numa é na outra, tudo vale a mesma coisa. Tá? Se eu não tiver igreja adventista, tiver alguma igreja no sábado aberta, eu posso frequentar essa igreja para louvar a Deus ali, adorar a Deus ali. E tá vendo que eu estou indo lá adorar a Ele. Eu não vou adorar a imagens, não vou adorar a pastor, não vou adorar nada. Tem igreja que fala, não, nós não adoramos imagens. Mas vocês adoram o pastor? Mas vocês adoram a própria igreja? Quando você pega um paninho com o suor do pastor, você está adorando o pastor. Quando você pega uma janelinha para proteger a sua casa, você está adorando aquela janelinha.
Nós não precisamos de janelinha proteger nada. Deus já protege. Eu não preciso de pano, como fala o pastor, porque Deus me cura. Eu não preciso disso, porque isso aí não vale nada para mim. Portanto, muitas vezes a pessoa adora outras coisas e esquece que é a mesma coisa adorando imagens, entendeu? Pessoas não adoram imagem, mas adoram o pastor, adoram a igreja. Não é assim, tá? Que nem, por exemplo, esses grandes nomes das igrejas evangélicas aí, Valdemiro Santiago, Silas Malafaia, Edir Macedo, é, Estevão e Sônia Hernandes, enfim, missionário Jair Soares, eles não são os donos da verdade, eles não são pessoas mais do que nós, não. Eles são pessoas assim igual a nós, falhas, pecadoras, imundas, assim como nós. E eles deveriam ali, não sei se estão, eu não ponho a mão no fogo por ninguém, mas eles deveriam estar ali como guias espirituais, orientando as pessoas a fazer o que é certo, a verdade, pregando a verdade, levando as pessoas para Deus. Então eles têm uma missão, mas eles não são melhores do que ninguém. Eles estão ali sendo julgados do mesmo jeito como nós. A mesma poder que tem a oração deles, tem a nossa também. Se você é uma pessoa digna, fiel a Deus, ele vai ouvir a sua oração. Se você confiar, ter confiança, realmente fé verdadeira, confiar em Deus, ele vai ouvir a sua oração. Se você acreditar, ele vai ouvir a sua oração. Eu acredito. E vocês? Fica aqui essa meditação para que vocês possam acordar e sair da Babilônia. Eu, Ângelo, já saí da Babilônia. Por muito tempo eu estava dentro dela. Hoje eu estou liberto da Babilônia. Eu não pertenço a nenhuma igreja da Babilônia, nem nenhuma igreja que todas elas são da Babilônia. Eu arrisco a dizer, eu não pertenço a igreja nenhuma. Eu pertenço a Deus. Eu sirvo a Deus. Eu estou aqui gravando essas mensagens em nome de Deus. Você vê que essas mensagens aqui não tem nada a ver com a igreja adventista. Eu nem uso o símbolo da igreja adventista, porque essas mensagens são para Deus. O canal é de Deus. Eu chamo as pessoas para Deus. Eu não quero que ninguém venha para a igreja adventista. Vocês podem frequentar a igreja que vocês continuam frequentando, mas sigam a verdade onde quer que vocês estejam. Guardem o sábado onde quer que vocês estejam. Não coma carnes imundas onde quer que vocês estejam. Não beba bebida alcoólica, fume cigarro ou estimulantes como café onde quer que vocês estejam. Não forniquem onde quer que vocês estejam. Não assistam pornografia onde quer que vocês estejam. Tá certo? Sigam as leis de Deus onde quer que vocês estejam. E aí vocês serão salvos. Independentemente da igreja que vocês frequentem. Tá? Independentemente. É só o que eu tenho a dizer para vocês. Eu não estou aqui chamando vocês para igreja nenhuma. Estou chamando vocês para Deus. E Ele está aqui de prova entre mim e vocês. Ele está falando através de mim. Porque antes de orar, eu mando o Espírito Santo falar através de mim. E aqui deve ser. Tá bom, queridos irmãos? Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a todos. Em nome da graça de Deus, que todos nós possamos refletir sobre essa meditação e servir a Deus. Porque Deus é Pai, não é para dar-se. E Ele ama aos seus filhos, Ele ama toda a humanidade, deseja que todos nós sejamos salvos. Embora Ele saiba que, segundo a Bíblia, está escrito lá, Ele sabe muito bem, que Ele mesmo escreveu lá, que a quantidade de perdidos será mais do que a quantidade de grãos de areia da praia. Então vai ter mais perdido que salvo, Ele sabe disso, infelizmente. Mas Ele não desista de salvar a um por um. Enquanto a vida, há esperança. Enquanto a pessoa não rejeita publicamente a Deus, há esperança. Né? Quando eu falo publicamente, eu não falo gritar todo mundo, rejeita a Deus, não. É a pessoa que publicamente não quer saber da palavra de Deus, que simplesmente não quer ouvir e rejeita. Essa pessoa está perdida já. Né? Quando você fala para você, fala, não quero saber disso, não, não, de jeito nenhum. Essa pessoa já está perdida. Não há salvação para ela. Mas, porque ela já está acorrentada no cativeiro. Cativeiro ao qual Jesus abriu a porta quando morreu na cruz. Quem quiser sair, vai estar salvo a vida eterna. Quem estiver preso lá dentro, estará na Babilônia, o cativeiro da Babilônia, vai ficar preso lá dentro e vai para o lado de fogo e enxofre. Depois que a porta se fechar, ou seja, que a graça terminar, que o Espírito Santo se retirar, que Jesus terminar de julgar, já era. Vai ficar preso, vai para o lado de fogo e enxofre. Não tem mais volta, nem que você se arrependa, nem que você queira se arrepender, que você queira pedir perdão, tarde demais. Portanto, enquanto a porta da graça ainda está aberta, enquanto o cativeiro ainda está aberto, saia dele. Se volte para Deus. Muito obrigado a todos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Tá bom? Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém a todos. Falou, queridos irmãos.